Os amados ouvintes, com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui para fazer o ID do Senhor, o qual é o poder para a salvação de todo aquele que crê. O ID do Senhor é pregar a palavra dele, porque a palavra dele é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Aquele que aceitar esta palavra se torna filho de Deus, porque ela lapida, ela redargue e corrige o ser humano em andar no caminho perfeito. Por isso temos que pregar o que está escrito, porque Jesus fala: ide pregar é meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Está escrito na palavra dele. Ele fala que nada deste mundo entra no reino do céu se não for transformado. Nada. Então toda criatura foi feita para adorar o Criador, não a criatura. Mas infelizmente o ser humano quer adorar o homem, que é a criatura, né? Está escrito no livro de Romanos. Estuda a palavra de Deus, amados. Crê no que está escrito neste livro, porque este livro, ele é santo. Ele é o próprio Cristo falando contigo. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que aquele que está em Cristo, a nova criatura é. Então, a pessoa, para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. E ele nascendo, jamais ele vai querer ser o que ele era. Então, portanto, estamos aqui para citar o que está escrito. Porque o que nós falamos para você não vai te transformar, mas a palavra ela transforma. Porque se nós falar de nós mesmos, não vale nada. Mas o que nós citar, que está escrito neste livro, aí vale muita coisa, porque já não é nós. O Espírito Santo ele tem poder para te transformar do jeito que você precisa ser transformado. Não do jeito que você quer ou do que eu quero, mas do jeito que é preciso ser transformado. Porque se fosse olhar pela vontade da carne, ninguém queria seguir os caminhos de Deus. Porque o caminho de Deus é difícil. E muitos lamentam: o caminho do Senhor é difícil. É mesmo. Porque se fosse fácil, o homem viria ao mundo e dava salvação a cada um de vós. Mas não. Deus enviou teu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele seja salvo. E portanto eu quero citar essa mensagem para os amados, para que venha crer e confiar no Evangelho. Não em homens, não o que o ser humano acha, mas tem que confiar na palavra. Livro de João, capítulo 3, é uma mensagem que todo aquele que aceita ela no coração já passa a ser filho de Deus a partir do momento que aceita. Portanto, a palavra de Deus ela é bem clara, que aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam, bem-aventurado é. Então, meus amados, se você ouve a palavra, lê, tem que estudar, né, para saber se é verdade, e guardar, você é muito mais do que feliz, que é bem-aventurado. Então, tem que ir para a Escritura. Sem a Escritura, ninguém consegue ser filho de Deus e não consegue ver a salvação. Livro de João, capítulo 3, do versículo 12. Do versículo 12 em diante, meus amados. Versículo 13, perdão. João 3, 13 em diante. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade
vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Jesus, ele cita no livro de João 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus fala isso, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele fala para nós, crer nele como diz a Escritura, aí eu pergunto aos amados, tem alguma outra base e outro meio de nós crer no Deus Salvador? Eu creio que não, amados. Eu creio que não, porque se Jesus fala que tem que ser de acordo com a Escritura, como que nós vamos crer de acordo com uma religião? Como que nós vamos crer em Deus de acordo com o que o homem fala e com o que o homem pensa? Então, se Jesus fala, crê em mim, como diz a Escritura, então se ele cita a Escritura, nós temos que examinar a Escritura, porque ela testifica dele. João 5, versículo 39, ele fala para aqueles amados da época, né, que ficavam perseguindo a Cristo, né? Ele falava, Jesus falou para eles examinar a Escritura, porque julgar nela tem a vida eterna. Sim, ela tem a vida eterna, mas ela testifica de mim. Então ele estava focado no que sabia da letra, mas estava esquecendo o Espírito de lado. Por isso que Jesus cita no livro de João 14, 26, João 15, 26 e João 16, versículo 13, que o Consolador viria para nos instruir em toda a verdade, e que não haveria necessidade nenhuma de ninguém nos ensinar. Então, como que a pessoa vai deixar o poder do Espírito Santo para confiar em si mesmo e no que o homem acha? Então, meus amados, estamos aqui para pregar a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O próprio Cristo fala no livro de João 17:17. Pai, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O nosso amado irmão Paulo cita lá no livro de 2 Coríntios, versículo 13. Capítulo 3, versículo 8. Se vocês conferirem, vocês vão ter a resposta. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, e Ele está perto de cada um de vós. Basta vós abrir as portas do coração e deixar Ele entrar, porque Ele não está longe, nenhum de vós. Basta você aceitar, amados. Aceita a mensagem do Senhor para que o Espírito Santo comece a habitar em vós e transformar cada um de vós. Não estamos aqui para pregar nenhuma placa denominacional, porque nenhuma placa salva. O que salva é Cristo. Jesus ele cura, Jesus ele liberta e ele salva. No livro de João 8, capítulo 8, versículo 36, ele fala: aquele que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então está uma prova que ele liberta. Jesus, no livro de Mateus 4, toda a Escritura vai falar que ele cura todo tipo de enfermidade. Então ele cura. Ele fala que aquele que quiser ser salvo tem que crer nele. Então Jesus salva. Paulo ele cita no Evangelho de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, tem que crer, amados, no Evangelho. Primeiro passo. E o segundo, o terceiro, o quarto e até o bilhões, se for preciso, é você permanecer nela. Porque quando Jesus voltar, se nós não tivermos fundado nesse fundamento da palavra, vamos ficar para trás. Porque ele fala, aquele que me aguardar até o fim será salvo. Tem que esperar Jesus na palavra até o fim. E a palavra aqui de Deus diz que todo tipo de pecado que o homem praticar, ele não vai herdar o reino do céu se não se arrepender e abandonar. Então por isso o Evangelho é pregado, para que cada um de vós chegue ao arrependimento. Chegue ao arrependimento e chegue até o Senhor Jesus. Porque no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 em diante, o nosso amado Pedro fala para aqueles amados que ouviram a palavra e perguntou para ele: o que nós faremos, varões, irmãos? Ele fala: arrependei-vos e seja batizado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que venha ser salvo. Então tem que crer, ser batizado, meus amados. E você ser batizado é você aceitar Cristo e se tornar uma nova criatura. Não é simplesmente você mergulhar numa água e dizer que a partir daquele momento você é um santo. Não. A partir daquele momento você está confessando para os homens que você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E quando você aceita, aí você tem que largar a mentira, a cachaça, a prostituição, o adultério, a falsidade, todo tipo de pecado. Não interessa o pecado, se é pequeno ou é grande, todos.
Só tem um pecado que o Senhor nos perdoa. E esse todos nós devemos pedir perdão todos os dias. É o pecado voluntário. Quando você peca sem intenção, sem querer, sem desejo. Esse o Senhor nos perdoa. Por isso, João, no livro de 1 João, capítulo 2, vai dar a resposta. Se vocês largarem as coisas deste mundo e focar na espiritual, que é a palavra, tenho certeza que vocês vão entender tudo que está sendo dito aqui hoje. Amados, não tem prova de amor maior no mundo do que nós provar para nossos amados que ele está no erro e ele tem que se arrepender. Porque muitas pessoas querem ver o inferno do outro, mas não querem exortar. E estamos aqui para pregar a palavra, porque ela é a exortação verdadeira para cada um de vós que está ouvindo. Então creia no Senhor Jesus, como diz a Escritura, para que não venha ser enganado. Porque aquele que crê em Jesus, de acordo com o seu líder religioso, ou de acordo com os seus pensamentos, é um derrotado. Porque no livro de Mateus capítulo 7, Jesus ele é bem claro. Que aquele homem que observa essas palavras e guarda, ele é semelhante a ele, um homem prudente, que edificou a tua casa na rocha, vê as tempestades, vê as tribulações, vê tudo que ruim pensar, e não conseguiu derrubar a casa. Mas aquele homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, e não vive, qualquer ventinho, qualquer tribulação que vir, derruba ele. Por quê? Porque edificou a casa na areia. Então busque o Senhor, creia nele, como diz a Escritura, e procura viver o que a palavra tem a dizer, meus amados. Porque nós estamos aqui para se aparecer, estamos aqui porque amamos a cada um de vós. E do mesmo jeito que o Senhor abriu nossos olhos e nos mostrou o que tem na nossa frente, eu creio que cada um de vós que está ouvindo, se crê e confiar nesta palavra, também vai passar a praticar o mesmo. Porque Jesus é a luz que veio ao mundo. E aquele que está em Cristo Jesus verdadeiramente, vê tudo que está na tua frente. Por isso, o crente verdadeiro, ele peca involuntariamente. Porque ele não tem desejo mais nas coisas deste mundo. Portanto, a palavra de Deus ela é bem clara. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E guarda, e obedece. E vive ela. Agora, quem não é, não dá crédito. E a palavra de Deus ela é anunciada em todo lugar. Já foi anunciada, está sendo e ainda vai ser, até a vinda de Cristo. Mas infelizmente só vai ouvir e só vai obedecer quem for ovelha de Cristo. Jesus fala que ele não veio para condenar o mundo, veio para salvar. Mas as palavras que ele vos disse, essas são de condenar no último dia. Então aquele que não crê em Cristo, em si mesmo, já está em condenação, amados. A palavra de Deus fala que Jesus ele veio, foi para aqueles perdidos da face da terra. Ele não veio para os perfeitos e nem para os sãos. Ele veio para os doentes e para os perdidos da face da terra. Mas aqueles perdidos que se arrependem e abandonam o seu pecado e aceitam o caminho do Senhor. É melhor você sofrer, amado, no caminho de Deus, onde você tem a salvação garantida, do que sofrer nas coisas do mundo. Porque aquele que morrer sofrendo com as coisas do mundo, se morrer sem Cristo, condenação certa. Porque a palavra de Deus ela não mente. A palavra de Deus não se contradiz. Porque se contradiz é um rebanho de hereges que prega a Escritura do jeito que eles acham. E não é assim. O apóstolo Paulo fala para nós confiar no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, porque o homem ele é falho. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele está perto de cada um de vós. Porque ele fala, o próprio Jesus fala para a mulher samaritana no livro de João capítulo 4. Que Deus está em todos os lugares que você quiser clamar ele vai te ouvir. Porque ele é Espírito. Ele é Espírito. Porque ela falou assim, Senhor, os nossos pais dizem que nós temos que adorar o Senhor aqui neste lugar. E vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Jesus foi e respondeu para ela, haverá tempo que nem aqui nem em Jerusalém adorará a Deus, porque ele estará em todo lugar, porque ele quer verdadeiros adoradores que adorem Espírito e verdade. Então se você for verdadeiro em tudo que você faz na tua vida, você, meu amado, é um filho de Deus, que você tem que fazer continuar perseverando, vigiando, orando e alimentando do pão que desceu do céu, que é a palavra. Jesus ele fala no livro de João capítulo 6, que ele é o pão que desceu do céu. Aquele que come deste pão jamais terá fome. E aquele que bebe da água que ele der jamais terá sede. Tudo Jesus leva para a palavra.
Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus.